Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. Louvor, louvor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. A celebração de hoje é importantíssima para a igreja, porque estamos celebrando o seu patrono. Mas antes de entrar nessa figura ilustre de São José, eu quis e faço questão hoje, nessa Eucaristia, até porque eu fiz o convite nessa Santa Missa aos católicos em geral, e também fiz questão de convidar nessa missa os nossos irmãos de outras denominações para um evento que aconteceu na Canção Nova final de semana passado, no domingo. E a gente sempre sabe que estamos passíveis de críticas das mais diversas. E eu queria dizer aos meus irmãos católicos que não entenderam o evento da Canção Nova e lançaram as inúmeras críticas contra algo que não é querido pela Canção Nova, não é querido pelo em Cristo, mas é querido por esse homem que se chama Papa Francisco. Eu queria que você aplaudisse. É ele que quer que o ecumenismo aconteça. Eu fiz questão de trazer essa exortação apostólica, porque se você católico não leu e fez a crítica, acho que é importante primeiro que você leia, para depois criticar, para que nós andemos numa passo a passo com o nosso querido Papa Francisco. Ele diz assim, ó: o compromisso ecumênico daquilo que aconteceu nesse palco corresponde à oração de Jesus pedindo que todos sejam um. A credibilidade do anúncio cristão
seria muito maior, olha que interessante, se os cristãos superassem as divisões e a igreja realizasse a plenitude da catolicidade que lhe é própria naqueles filhos que, embora incorporados pelo batismo, estão separados de sua comunhão, de sua plena comunhão. Mas na frente ele diz, eu não vou ler todos os números, no 245, sob esta luz, o ecumenismo é uma contribuição para a unidade da família humana. E no 246, dada a gravidade do contra-testemunho, da divisão entre cristãos, sobretudo na Ásia e na África, torna-se urgente no Brasil a busca de caminhos de unidade. Então você pode ler na sua casa, busca na internet, compra o documento, principalmente aos meus irmãos católicos que, tomados por ideias de divisão, ainda esparrama esse conteúdo, sendo que a igreja está indo numa direção e outras pessoas querendo nadar contra a igreja nesse exato momento. Eu fiz questão, porque eu fiz o convite, fiz o apelo, e os irmãos que participaram foram profundamente beneficiados. Até porque, quem é o autor da divisão é quem? Quem é? O diabo. Então não entremos em comunhão com o diabo. Uma vez que a gente procura dividir, a gente está mantendo uma certa comunhão com ele. Claro, igreja católica é igreja católica, igreja evangélica é igreja evangélica. Porém, a igreja deseja dar esses passos de unidade. Eu falo e vocês digam todos, rogai por nós. São José, rogai pela nossa unidade. Hoje a igreja celebra esse ilustre homem. Em todo o Novo Testamento, você não vai encontrar em momento nenhum nas Sagradas Escrituras uma frase atribuída a São José. Porque ele é um personagem bíblico de suma importância. E hoje, na segunda leitura, mais do que Abraão, ele é comparado. Mas um homem humilde, silencioso. Ele é comparado a Abraão por quê? Porque Abraão, diz hoje o texto bíblico, você pôde ouvir na segunda leitura de hoje, Abraão acreditou contra toda humana esperança que deveria chegar a ser pai de uma grande descendência e continuar a acreditar mesmo quando, por uma ordem divina, estava pronto a sacrificar o seu próprio filho. E diante desse mistério desconcertante, de repente Deus pede, dá um filho a Abraão, e de repente pede esse filho de volta. Eu não sei se você, pai, teria essa coragem, se você, mãe, teria essa coragem. Mas Abraão obedeceu a Deus. Porém, José, ele foi um pouco além. Porque ele é convidado a assumir uma gravidez que não é dele. Por isso que é um mistério desconcertante a maternidade da Virgem Maria. Nós estamos no século 21. Eu creio, padre, e creio que todos nós aqui, a Assembleia, duvidaríamos muito se uma jovem se levantasse no nosso meio, dizendo, eu estou grávida do Espírito Santo. Estou errado? Nós colocaríamos uma interrogação do Espírito Santo?
Diríamos, eu duvido. E era N os comentários que faríamos. Estou errado? Esse homem passou por essa realidade. É chamado para ser pai de uma criança que ele não gerou na carne. Porque ela aparece de repente grávida. Nós estamos no Brasil, porém ele é de uma outra cultura e de uma outra religião que se chama judaísmo, cultura judaica. Um povo profundamente rigoroso quanto aos costumes. Qual era o grande medo de José? Por que ele pensa em deixar a virgem em silêncio, em segredo? Porque ele sabia que se ele revelasse que ela estava grávida e esse filho não era dele, a primeira consequência que essa menina, ainda jovem de idade, experimentaria na sua vida seria qual? Apedrejamento. Porém, diante do mistério que deixa ele totalmente desconcertado, um anjo lhe aparece e diz a ele: o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Naquele momento José tem que se convencer, porque há uma revelação divina, há uma aparição durante o sono, e ele não duvida que aquele sonho é simplesmente um sonho, mas ele crê no coração que é uma revelação. E ele aceita a revelação de Deus, assume a revelação de Deus, ultrapassa nessa hora toda vacilação. Por isso que ele é chamado de homem justo. Por que que ele é justo? Porque José, ele abraça para si essa virtude, a virtude da justiça. Consequentemente, ele também abraça para si a virtude da obediência. E leva isso até as últimas consequências. Aceita aquilo que lhe é apresentado pelo anjo. Eu fico imaginando como que nós hoje precisaríamos, principalmente nós, os homens, aprender com essa ilustre figura que é São José. É escutar mais a Deus, a estar atento à voz de Deus que fala aos nossos corações, que nos visita também de acordo com as nossas realidades, que usa às vezes de pessoas para que cheguem até nós e como instrumento de Deus dizem palavras inteligentes e que deveríamos acolher naquele momento como palavra de Deus. Não vá, não faça, faça, é por aqui, não é por ali. É Deus se utilizando desses anjos que caminham conosco, que andam conosco. José obedeceu, consciente ao mandato que o anjo lhe fez. Não tem mais. Não tem mais. O que está acontecendo com essa mulher vem do céu, vem do alto, é de Deus. Por isso que com mais fé, até mesmo mais fé que Abraão, ele acreditou naquilo que humanamente é imaginável. Como que uma mulher fica grávida por obra do Espírito Santo? Explica para o padre esse mistério. Como é que foi? Mistério. Se é mistério, não se explica. E diante do mistério, nós simplesmente nos calamos, contemplamos, adoramos o mistério. Tudo isso José fez quando o menino nasce. Ele contempla, ele olha, ele admira, ele adora.
Ele celebra, porque os anjos cantam glória. Com certeza ele canta glória junto também com os anjos. Porque mistério é mistério. Ele está diante do mistério que foi lhe revelado. Ele acreditou. E acreditou até mais do que Abraão. Nessa hora. Por isso que ele se torna uma figura biblicamente silenciosa, mas de uma repercussão hoje mundial. Ele não é só bem visto na religião cristã entre nós os católicos, entre os nossos irmãos ortodoxos, mas ele é bem visto até mesmo entre os muçulmanos. Eles têm uma admiração por esse personagem de São José e outras realidades que olham para José como uma figura ilustre. Nós precisamos querer aprender dele. José tem que se calar diante do mistério da maternidade da Virgem e diante da encarnação do Filho de Deus. E aceitar a obediência da fé à vontade de Deus. Diga comigo: São José, ajuda-me a ser uma pessoa obediente, dócil à vontade de Deus, a ser uma pessoa justa. Dá-me essas virtudes que o Senhor soube vivê-las tão bem. Toda a vida de José foi um ato constante de fé e obediência, nas situações mais diversas. Em momento obscuro, que ele não entendia nada, em momentos humanamente difíceis, vai para lá, vem para cá, e José obediente, uma fé que o levou a uma obediência total à vontade de Deus. Eu não sei se nós estivéssemos no lugar dele, como que nós reagiríamos? Principalmente nós homens, como que nós reagiríamos diante dessas verdades reveladas? Não sei. Hoje eu celebrava para as crianças no instituto e dizia a elas de manhã, aos pequenos ali presentes: será se vocês crianças acreditariam se uma jovenzinha aqui do instituto chegasse e dissesse a vocês que estava grávida? Eles foram como vocês, unânimes: não, padre, nós não acreditaríamos também não. Mas José acreditou. E não só acreditou, mas obedeceu às orientações de Deus. Deus, às vezes, amados, quer se revelar a nós diante de situações que nós não entendemos também. E até mesmo diante de situações difíceis, Ele quer de nós uma adesão de fé, uma obediência na fé, pela fé, àquela determinada situação. Eu lia hoje, antes da missa, a situação do irmão desse jovenzinho, Edinaldo. Vocês precisam viver hoje uma experiência de fé, acreditar que o Senhor pode. Aparentemente, humanamente, parece ser algo muito difícil, parece que ele não vai sair dessa, parece que... Mas agora é a hora de vocês, como José, fazer uso da fé. E além dos médicos, e além dos remédios, e além das realidades nuas e cruas que vocês estão vendo, e dizer: nós cremos que para Deus tudo é possível. Essa foi a fé de São José, que não abraçou ela da noite para o dia. Ele não foi um homem fora de órbita. Ele foi um homem como você, um homem como eu, normal, vivia o seu dia a dia ali em Nazaré, homem simples. Dizem muitos por aí que ele trabalhava na carpintaria, outros dizem que ele trabalhava como artesão, outros dizem que ele trabalhava talhando pedras. Não importa qual era o serviço de José,
Mas era um homem simples, um homem trabalhador. Vivia numa vila de mais ou menos 200 pessoas, calcula-se. Por isso que para ele foi difícil, porque ele conhecia a menina que morava na vila. Ele sabia do dia a dia da menina que morava na vila. O contrato não era feito ele com a menina, mas era entre famílias. Ela tinha sido dada pelos seus pais a ele, a José. E ainda ele iria desposá-la em casamento. E ele teve que enfrentar, essa barra difícil. Mas para isso Deus teve que convencê-lo de uma outra forma. E usou esses meios que o texto bíblico hoje nos apresenta. Porque também tinha uma promessa que estava sobre ele. Vocês escutaram na primeira leitura do livro de Samuel: tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. E José era dessa descendência. Ele era da descendência de Davi. E a promessa precisava ser cumprida. E ele, por bondade de Deus, foi o escolhido para que nele essa promessa, dita pelo profeta Samuel, se concretizasse a respeito do Messias. José, homem justo, no sentido pleno da palavra, viveu essa virtude perfeita. A justiça e ao mesmo tempo uma santidade tremenda diante de Deus, para aceitar os desígnios do Senhor. Diga: Senhor Jesus, tu que fostes filho adotivo de São José, concede-me a graça hoje de viver uma obediência sem igual à palavra de Deus, à vontade de Deus. Dá-me a graça, Senhor, de viver como São José, uma vida humilde, escondida, mas uma vida de fé, de amor. Dá-me essa graça, Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe das minhas verdades. O Senhor sabe que eu tenho andado, talvez não de acordo com a tua vontade, mas eu quero, Senhor, nessa grande celebração, recorrer à intercessão deste homem de Deus, São José, e pedir o seu auxílio, pedir a sua ajuda, para que eu possa honrar a Deus em todos os momentos da minha vida. Eu quero, Senhor, e eu me determino a isso. Eu quero dar essa resposta. A cada novo dia da minha vida. Ajuda-me, Senhor. É interessante que São José, ele é tão conceituado na igreja, que diz a história da igreja que todos aqueles que recorreram ao seu patrocínio nunca ficaram sem obter respostas. Aqueles que confiaram em Deus e colocaram sobre o patrocínio de São José realidades aparentemente as mais difíceis, ele sempre veio em auxílio, ele sempre vem em socorro. Eu sinto que hoje é esse grande dia que o Senhor está nos concedendo, aqui na Canção Nova e aí na sua casa. Eu queria fazer um desafio a vocês que vieram a esta missa. O que para você parece ser tão impossível hoje? Pensa primeiro. Pensa só. Padre, eu acho que eu não vou conseguir concluir minha casa. Eu acho que eu não vou conseguir a aquisição da minha casa. Está tudo muito complicado. Há um processo parado na justiça
há anos. Não vai nem para frente nem para trás. Há situações que eu fui ludibriado naquela situação. Eu não sei, eu estou citando exemplos. Pensa para você aquilo que é muito difícil. Fecha seus olhos um minutinho, fecha. Peça agora a intercessão de São José sobre essa situação. Marca a data, 19 de março de 2014. Na Canção Nova. Ou na sua casa onde você está. Peça o patrocínio de São José. O Senhor vai olhar para você e vai perceber se você é justo ou não. Porque isso também conta. Nós precisamos aprender a andar na presença de Deus como São José. Por isso que ele foi tão agraciado por Deus, tão visitado por Deus em momentos chaves, momentos importantes. Peça agora a intercessão dele, o patrocínio dele, por essa situação que aparentemente não se tem mais nem o que fazer por ela. Aparentemente, humanamente falando. Também para você, como São José, é uma situação desconcertante. Fala para ele: São José, me dê uma mãozinha nessa situação. Vem auxílio nessa situação. Eu acho muito mais do que falar de São José. O Senhor quer que façamos essa experiência com essa figura ilustre, homem ilustre, homem justo, obediente, cheio de fé, até mesmo uma fé muito mais vigorosa para os nossos tempos do que Abraão. Porque Abraão teve o menino em mãos e sabia que era filho de Sara, mas ele não, ele via Jesus e sabia que não era filho dele na carne, mas ele assumiu o menino como filho e cuidou do menino em todos os sentidos. Foi zeloso para com o menino, defendeu o menino nas horas mais difíceis, para salvar não só o menino, mas salvar o menino e salvar a virgem, protegê-lo da morte, fugir com ele para o Egito, depois volta para Nazaré, para Belém, para Nazaré, e assim sucessivamente. Peça a São José agora que ele interceda por essa situação. Padre, já tem mais de ano que eu estou desempregado. Peça agora o auxílio de São José, a ajuda de São José. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero crer. Senhor, eu quero crer nas tuas promessas. nas tuas promessas, Assim como São José acreditou. assim como São José acreditou. Eu sei que tu tens uma promessa, Senhor, Eu sei que tu tens uma promessa, Senhor, a realizar na minha vida, a realizar na minha vida, por intercessão de São José. por intercessão de São José. Essa promessa particular, Essa promessa particular, ela se realize hoje. ela se realize hoje. É o que eu te peço, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Vem meu auxílio. Vem meu auxílio. Fica de pé nesse momento. Pega na mão do seu irmão. Ajuda ele a crer com você. Seja Araão, seja Ur. E levanta a mão desse Abraão, que agora eu quero chamá-lo de José. Seja homem ou seja mulher. Levanta a mão dele. Ajuda ele a crer nesse momento. A crer nesse Deus que esteve tão próximo de São José. E que agora está tão próximo de nós. Fecha seus olhos.
E ora a Deus nesse momento, ora. Você que está em casa, se você puder ficar um pouquinho de pé, já já você senta de novo. Fica em pé, levanta seus braços também. Se há alguém na sala perto de você, levanta o braço dessa pessoa. Talvez são tantas as complicações que vocês têm vivenciados. Parece que o empreendimento não vai nem para frente nem para trás. Tudo parou, tudo estacionou. As coisas estão cada dia mais ficando difíceis. Eu não sei, mas hoje estamos diante de uma figura ilustre. E o Senhor quer que nós aproveitemos essa oportunidade para contar com o patrocínio desse grande homem. Assim como o Senhor ajudou São José, que por intercessão dele o Senhor também nos ajude, Senhor. Quero trazer à tua presença o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, principalmente tudo que os meus irmãos têm vivido nesses últimos tempos, Senhor. As dificuldades que eles têm enfrentado, principalmente o meu irmão, Senhor. Tudo que ele está enfrentando hoje. Até mesmo quanto, Senhor, a sua situação financeira para educar seus 4 filhos. Toda a dificuldade que ele tem experimentado na pele, Senhor. Eu quero colocá-lo agora diante de ti hoje, por intercessão de São José, Senhor. Tantas pessoas que padecem sofrimentos, aflições, tribulações. Tantas pessoas que sofrem N situações, até mesmo de calúnias, de mentiras. Pessoas que foram prejudicadas por calúnias, por julgamentos falsos. Senhor, eu quero trazê-las todas diante de ti. Sentenças que foram investidas injustamente, Senhor, para favorecer certas pessoas. Eu estou pedindo hoje a intercessão desse grande homem de Deus, São José. Vem em nosso auxílio. Valei-nos, São José. Valei-nos. Pessoas com cheques assustados, Senhor, porque já não há mais fundo nesse cheque, Senhor. Vem em auxílio. Pessoas preocupadas com tantas demissões, devido às crises, Senhor, que temos enfrentado, com medo de ser a próxima pessoa a ser demitida, Senhor. Nós contamos hoje com o patrocínio de São José. Casais que não conseguem engravidar, Senhor. Casais que já estão há tantos anos casados, anseiam por um bebê, por um filho, e ainda não viram o cumprimento da promessa. Senhor, como o Senhor cumpriu na vida de José, cumpre agora na vida deste casal, Senhor, a tua promessa. Vem em nosso auxílio, Senhor. Pessoas que hoje se encontram aqui no nosso meio, tremendamente endividadas, Senhor. Já não sabe mais a quem recorrer, já não sabe mais com quem contar. Senhor, vem agora em auxílio dessas pessoas. Que essa noite seja a noite do patrocínio, Senhor. Que experimentemos o patrocínio do céu, o patrocínio do alto, Senhor. Que São José patrocine as nossas situações, Senhor, sejam elas quais forem. Senhor, eu quero colocar diante de ti, nesta hora, neste dia 19, eu quero pedir e consagrar a ti, neste dia, nessa missa que tem esse título carinhoso, Missa do Clube da Evangelização. Eu quero consagrar a ti, a São José, a campanha deste mês, Senhor, a porcentagem que nós atingimos, e pedir a Ele a graça de vermos com os nossos próprios olhos o sucesso do 100%, Senhor. Eu quero pedir a São José que desperte o maior número possível de corações generosos, de corações bondosos, que não darão grandes ofertas, volumosas ofertas, mas que farão a sua oferta confiante, a sua pequena oferta, mas sincera, do coração, Senhor. Eu quero colocar a causa da Canção Nova nas mãos de São José hoje, Senhor.
Eu peço o patrocínio deste homem de Deus pela canção nova, Senhor. Vem auxílio, vem. Assim como tantas pessoas, Senhor, precisam chegar ao 100% em suas vidas, que elas experimentem a partir de agora o patrocínio de São José, Senhor. Que seja Ele o patrocinador de cada uma delas. Vem auxílio. Levanta mais alto a mão do seu irmão. Bem mais alto. Eu tão simples, tão pequeno, Carpinteiro e nada mais. um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu para ser pai para do ser filho, pai do filho teu. Eis-me aqui, Faça-se. faça-se em mim o teu querer. Sou teu José. Sou teu José, Simples José. simples José, Nada mais. e nada mais. Eu sou escravo pois sou escravo de suas promessas, de tua promessa, feito pra amar até o fim. feito pra amar. Diga pra Até o fim. ele. Canta, eu sou escravo de sua promessa. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz Vivendo assim. vivendo assim. Oh, eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar Até o fim. até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz Vivendo assim. Diga pra ele, pra Deus. vivendo assim. No início, eu tão simples, tão pequeno, carpinteiro e nada mais. Eu tão simples, Canta. tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim Mas meu Deus olhou pra e mim me escolheu para ser pai do e filho. me escolheu pra ser pai do filho teu. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Faça-se em mim o teu querer. faça-se em Nada mim mais. o teu querer. Sou teu Sou teu José, simples José. simples José, Nada mais. e nada mais. Eu sou escravo pois sou escravo da tua promessa, de tua promessa, feito pra amar até o fim. até o fim. Solta a voz e canta. Eu sou escravo de tua promessa. Eu sou escravo de tua promessa. Sou feliz vivendo assim. E sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo de tua promessa, Até o fim. feito pra amar, até o fim. Eu sou escravo. Canta mais alto, amado. Eu sou escravo. Isso.
vivendo assim. Vivendo assim. Diga, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio na oração feita Eu creio na oração feita neste lugar, neste lugar, por intercessão de São José. por intercessão de São José. Os meus olhos contemplarão Os meus olhos contemplarão a graça que eu apresentei hoje, a graça que eu apresentei hoje, nesta Eucaristia, nessa Eucaristia, por intercessão dele. por intercessão dele. Os meus olhos verão, Os meus olhos verão, contemplarão contemplarão o cumprimento dessa promessa. o cumprimento desta promessa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu já estou agradecendo, Eu já estou agradecendo, porque o meu coração porque o meu coração já tomou posse já tomou posse da grande graça da grande graça que foi derramada hoje que foi derramada hoje sobre a minha vida. sobre a minha vida. Amém. 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 cançãonovaplay.com. Assine já!